Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Sanches e hoje nós vamos prosear um pouquinho sobre o teatro como elemento lúdico e transformador no universo educacional. Lembrando que esse vídeo foi contemplado pelo PROAC Expresso Direto 39 no edital de 2021, beleza? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o teatro na escola, na sala de aula? Muito bem. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Fernandópolis, e há 25 anos eu trabalho com o teatro em sala de aula, né? O teatro é a minha ferramenta de trabalho. Eu não trabalho com teatro com o intuito de formar artistas, né? Como as escolas técnicas de teatro, profissionalizante. O meu trabalho é desenvolver o teatro como aprimoramento, aperfeiçoamento pessoal. Isso faz uma diferença danada, né, na vida dos alunos que passam por essas aulas de teatro, né? O teatro é uma ferramenta que pode ser trabalhada para desenvolver uma série de habilidades. Essas habilidades vão fazer parte do seleto grupo, né, de possibilidades que esses alunos vão ter ao longo da sua vida, tanto na área pessoal, profissional, enfim, tá bom? Então esse vídeo aqui hoje tem o propósito de uma troca, né? Uma troca de experiências. Então aqui hoje eu vou estar falando um pouquinho de como isso surgiu na minha vida, de como funciona, algumas ideias que são bacanas para serem desenvolvidas, outras que não dão muito certo, não é? Então a ideia é que esse trabalho chegue até vocês, que são educadores, e que em algum momento da vida pensou em desenvolver essa atividade com seus alunos, mas que esbarrou nessa questão da falta de conhecimento, né? Eu não sei como que não sei nem como começar, né? Que material que eu uso, como que eu faço para envolver o meu aluno nesse universo, enfim, todas essas questões que às vezes barram, né, a tentativa de viajar e de se envolver nesse universo que é tão maravilhoso, tão fantástico, tá bom? Para que a nossa prosa aqui tenha uma fluidez mais bacana, para que vocês entendam com mais facilidade tudo que a gente vai falar aqui hoje, eu dividi por tópicos que a gente vai discutindo, né? Eu vou explicando para vocês mais ou menos como funciona e aí o papo flui de uma forma mais bacana, mais natural. Tá certo? Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem bastante. Esse vídeo também vai ficar no YouTube, né? Para que vocês possam assistir sempre que precisarem. E eu quero aqui deixar também um canal aberto de comunicação. Se alguém precisar de alguma informação a mais que de repente não vai ser falada aqui no vídeo, por favor, podem entrar em contato comigo e a gente vai conversando. O meu intuito é ajudar você que é educador e que queira se aventurar nessa atividade sensacional que é o teatro dentro da escola. Beleza? Vamos lá? Primeiro tópico. Sobre o teatro. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu acredito que a gente deva saber para se envolver, não só com o teatro, mas com qualquer atividade, com qualquer assunto, é a gente ter uma ideia geral, panorâmica, do que se trata esse assunto, não é? Porque aí você vai ter um embasamento mais interessante para poder fazer o trabalho, né? E esse trabalho surtir o efeito que você espera, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência com o teatro. Eu sou formado em letras, então a minha graduação é em letras, mas eu assim nunca exerci a função como professor, né, de língua portuguesa e inglês, né, que é a minha formação. Mas eu, há muitos anos atrás, eu participei de um grupo de teatro amador e durante vários anos, né, 14 anos da minha vida eu participei desse grupo de teatro amador e eu comecei a observar essa possibilidade de utilizar as ferramentas do teatro para desenvolvimento, né? Por que isso? Porque comigo funcionou muito bem, né? Eu era uma pessoa e depois que eu comecei esse trabalho no teatro amador, eu
me transformei, foi um divisor de águas na minha vida, né? Fez um bem danado para minha forma de expressar, de me comunicar, enfim, uma série de possibilidades e horizontes que se abriram na minha vida com esse trabalho no grupo de teatro. Então eu pensei e falei, puxa vida, imagina isso se eu puder fazer esse trabalho dentro das escolas, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a perceber que tinha muita gente que já fazia isso, então fui lendo, fui me aprimorando e acabei entrando de cabeça no universo educacional e deu muito certo, né? Então, para mim, o teatro, primeiramente, é uma expressão artística, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. É uma expressão artística como qualquer outra, né? Dança, literatura, música, enfim. Então o teatro é uma expressão artística. Mas o que é o teatro? Qual é a definição, né? Para mim, o teatro é a arte da representação. Mas aí vocês vão me falar, Fábio, mas se fala tanto em interpretação, né? Teatro não é a arte da interpretação? É também, pessoal, é também. As duas coisas andam juntas, agarradinhas uma na outra, né? Mas essa definição, eu penso, quando eu falo em representação, é porque eu penso que é o que vem primeiro quando a gente pensa em teatro, né? Então, teatro é representar. O que é representar? Representar é estar no lugar de... Não é? É você assumir uma posição que não é a sua, não é? Aí entra a segunda parte, que é a interpretação. Então, para eu estar no lugar de, eu tenho que entender o que isso significa para poder representar fielmente, com uma qualidade da forma mais real possível, né? Quer ver só como que é interessante? Vocês lembram quando vocês estavam no ensino fundamental, quando vocês eram alunos, e geralmente a professora chegava na sala e escrevia um texto na lousa, né? Então o texto era, sei lá, Aninha é uma menina muito esperta, ela mora no sítio com os seus pais, Aninha gosta de usar um vestido amarelo e ela tem um cavalinho que se chama Alazão. Era basicamente assim os textos. Aí, depois do texto, vinha uma parte escrita assim, vamos interpretar, ou então interpretação do texto. Essa interpretação não quer dizer que nós, alunos, íamos fazer um teatrinho daquele texto. Não. O que é a interpretação do texto? É o entendimento do texto, né? E aí vinham as perguntinhas, né? Onde a Aninha mora? Aí você respondia, no sítio, com seus pais. Qual a cor do vestido da Aninha? E por aí vai. Então é assim que eu penso o teatro, né? Teatro é a arte da representação. Então eu vou representar algo. Para que eu possa representar este algo de uma forma completa, real, verdadeira, eu tenho que interpretar este algo, eu tenho que entender este algo, ok? Então a gente começa por aí. Então já nota logo de cara que o teatro, dentro do ambiente educacional, ele vai desenvolver muito isso no aluno, né? O poder primeiro da leitura e da interpretação, do entendimento daquilo que ele está lendo, né? Então só por aí a gente já vê que é uma coisa assim sensacional, que já vai ter um impacto muito grande para a meninada, beleza? Então a partir desse entendimento a gente vai criando um espaço lúdico de jogo que vai proporcionar uma série de possibilidades que esse aluno vai tirar do seu processo criativo. Quando a gente fala lúdico, gente, vamos entender assim o lúdico como um jogo. E o lúdico tem essa raiz, né, etimológica, né? O lúdico vem de ludus, do latim, que significa justamente jogo, jogo de diversão. Então, o aluno vai se envolver nessa diversão, que é um jogo, e a partir daí ele vai desenvolvendo todas essas sensibilidades, né? Ele vai desenvolvendo todo esse material rico que vai nascer da sua criatividade.
ok? Então, teatro é isso dentro da sala de aula. Lógico que eu estou fazendo uma análise aqui bem simples, né? Superficial, só para a gente poder introduzir o assunto, né? Então, é importante que o aluno tenha essa informação, né? Por que que eu estou desenvolvendo essa atividade teatral, né? O que significa isso? Não é simplesmente chegar para a turma e falar, olha, vamos trabalhar o teatro agora. Não, espera lá. O que que é? Por que que ele é importante? De onde vem essa ideia? Beleza, pessoal? Então ficou entendido até aí como que funciona essa introdução para o aluno? É isso, tá? Então vamos agora ao segundo tópico. Vamos lá, pessoal. Você, educador, deve ser o elemento introdutório dessa atividade para a sala. Você é que deve ser o elemento que vai introduzir. Então, nesse momento que você vai começar a falar com a sua turma sobre o teatro, é interessante que você apresente essa possibilidade já inserido nessa questão do representar, do estar no lugar de, entendeu? É muito diferente de você chegar e falar para um aluno, olha, vamos fazer isso, você vai fazer isso ou aquilo. Quando o aluno vê o próprio professor, aquela pessoa que convive com ele no dia a dia, embarcando, se envolvendo com esse jogo, aí fica muito mais simples você falar para ele, olha, vamos fazer isso, é bacana, vai dar certo, não é? Então você tem que ser esse primeiro elemento. E de que maneira você faz isso? Muito simples, às vezes é um adereço que você coloca, um chapéu, uma roupa diferente, né? Uma forma de falar, de colocar a sua voz, que é diferente da sua, normal, um jeito de andar, uma postura do corpo, enfim. Aí vai da sua criatividade, né? Da sua disponibilidade. Eu vou contar um exemplo aqui rapidinho de um professor que eu conheci, um professor de matemática. Ele sempre gostou dessa coisa do teatro, ele falava comigo, poxa Fábio, eu acho legal o trabalho que você faz, os alunos se interessam, eu queria usar isso nas minhas aulas de matemática, mas eu não sei como. E a gente conversava sobre tudo isso até que ele foi participar de um congresso e ele viu um grupo se apresentando teatralmente com conteúdo de matemática. Nossa, ele ficou maluco, ele falou, quero utilizar isso, e ele veio falar comigo. E conversando com ele sobre essa questão de que ele tinha que ser esse elemento, né? Que o aluno tinha que, antes de ser convidado a participar desse jogo, que ele visse que o professor também estava inserido no jogo. Falando sobre isso, aí ele teve uma ideia. O que que ele fez? Ele é um cara alto, bem alto, né? Magro, alto. O que que ele fez? Ele fez de cartolina como se fosse um semáforo, né? Ele usou papel celofane, vermelho, verde e amarelo, e ele fez. E ele pegou uma lanterna. Aí como que ele desenvolveu isso? Um dia ele ficou na entrada dos alunos, né? Alunos do EJA, senhores, senhoras, né? Tinha gente mais jovem também. Ele ficou de pé na porta, parado, sem dizer nada, com esse papelão, né? Segurando na mão. Aí os alunos vieram chegando, ele foi com a lanterna, pumba, na parte vermelha, e ficou esperando a reação dos alunos. Ele não falava absolutamente nada. Aí o aluno ficou olhando, meio sem entender, aí ele pegou e foi para verde. Aí já teve um aluno que falou, é um semáforo. Pronto, ó, você vê? O aluno já começa a entender, começa o quê? Interpretar, começa a entrar no jogo. E aí, amarelo, vermelho, pronto. Os alunos entenderam a jogada e começaram a jogar com ele. Ele ia para o vermelho, a pessoa parava. Ele ia para o verde, a pessoa entrava. E assim ele fez. Aí, a partir do momento que todo mundo entrou na sala de aula, ele explicou, falou, olha, estou querendo desenvolver um trabalho com vocês, explicou do que ele tinha visto no congresso, enfim, tá. Aconteceu isso na primeira aula. Uma semana depois, na segunda aula, olha só que interessante, ele também estava lá na porta, do mesmo jeito. Aí, só que ele não estava mais com o papel, com o papelão. Ele pegou e fez assim, ó, abriu os olhos. Era a mesma coisa, só que o semáforo agora, de fato, era ele. Ele abriu o olho.
né? Então, quer dizer, tá verde. Aí ele piscava um olho. Opa, ficou amarelo, vai fechar. Aí ele, pumba, vermelho. De automático, a galera já começou a perceber. E o melhor de tudo, o pessoal começou a entrar no jogo. Aí tinha o aluno que ele ficou com o olho fechado muito tempo, o aluno fez lá, bebê, pronto, olha, estabeleceu o jogo. O aluno já estava representando um personagem, não é? Teve um outro que ele contando, que era mais saidinho, né? Já ficou de quatro patas e foi fazer xixi no poste, já era o cachorro. Então, olha só a riqueza desse material, né? E aí, ele foi introduzindo e eles chegaram a montar uma apresentação com o conteúdo de matemática, tá? Então, isso é muito interessante, o envolvimento seu como educador, não é? Você tem que, nesse momento, esquecer que você é o professor, você faz parte desse jogo todo. Beleza? Entendido aí? Então, não tenha vergonha, não tenha medo, entra de cabeça no negócio, tá certo? Vamos ao próximo tópico. Configuração do espaço. Ah, pessoal, isso é muito importante, não é? De repente a sua escola não tem um lugar apropriado, né? Um anfiteatro, um lugar que você possa ir com esses alunos, tá? A gente sabe disso que nem toda escola tem. Mas a sua própria sala pode ser esse espaço, não é? Mas ele tem que ser reconfigurado, vamos dizer assim, né? Ele tem que perder esse aspecto de sala de aula, porque o que vai acontecer ali não é uma aula convencional, daquelas que você dá todo dia, enfim. Ele tem que se sentir num ambiente diferente, né? Aqui vai um conselho. Não dá para ser num lugar onde tenha outras pessoas que não sejam as da turma da sala, não é? Tipo na quadra da escola, no pátio. Porque o aluno, nesse primeiro momento, ele se sente um pouco intimidado de outras pessoas olhando a atividade, então não funciona muito bem, tá? Isso tem que ser algo entre você e os alunos, por isso que é importante um local fechado, que seja um anfiteatro, ou a biblioteca da escola, ou a própria sala. Se for na própria sala, muda. Então, afasta as carteiras, tira essa coisa da carteira uma atrás da outra, então deixa em círculo, cria um espaço que não seja parecido com aquele do dia a dia da sala de aula. Isso é muito importante e faz muita diferença, tá? E também a forma como eles vão estar posicionados, né? Por exemplo, uma coisa muito legal, peça para eles tirarem os calçados, ficarem descalços, porque esse vai ser um espaço, pessoal, de criação, não é? E um espaço de criação, ele tem que ter total liberdade para que a pessoa crie sem travas, sem amarras, não é? Então é muito importante que ele se sinta livre e uma coisa também fundamental. Nesse espaço não existe, não deve existir quem manda, quem não manda. Por isso que eu digo, o papel do professor nesse momento, ele deixa de existir. Você talvez, por estar introduzindo a atividade, vai intermediar, mas você não é a figura diferente da turma, né? O professor está à frente, não, você está no meio da turma como uma pessoa que faz parte da turma, tá? Isso é muito importante. Então, o espaço tem que estar adequado à atividade, beleza? Então, é importante que você mude essa configuração. É um espaço lúdico, de criação, de brincadeira, de improviso, né? Que aí o aluno vai despertando para toda essa atividade, tá bom? Próximo tópico, jogos teatrais. Então, galera, depois de todas essas etapas que a gente já passou, né? Entender como que é o funcionamento do teatro, essa coisa da representação, da interpretação, depois de ter feito essa introdução com você, educador, né? Criando um personagem para estimular o seu aluno, depois de explicar, né, para o seu aluno como que funciona tudo isso, depois de pensar como você vai configurar a sala, o local que você vai desenvolver a atividade, agora chegou a hora mais divertida, mais interessante, mais bacana de pôr em prática.
os exercícios que você vai propor à sua turma, aos seus alunos, para que eles possam exercer ali toda a criatividade. Pode acreditar, eles têm muita criatividade. A gente não pode esquecer que essa coisa do representar está na nossa essência. Só você observar, se você tiver criança em casa, ou se você lembrar da sua época de criança, aquelas coisas de fazer as brincadeiras de casinha, né? Os meninos, as meninas, eu sou a mamãe, eu sou o papai, faz de conta que eu sou não sei o que, faz de conta. Esse faz de conta, né? Eu vou imitar agora um cachorro, eu vou imitar o gatinho, eu vou imitar o jeito que meu pai fala, eu vou imitar. Esse imitar é a representação, não é? Então isso não é novidade para ninguém. Todo mundo faz isso naturalmente, principalmente quando é criança, não é? Depois que a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando mais travado. Então esses jogos, eles servem para despertar isso, tá? Nos alunos, você pode ter certeza que eles vão adorar, tá bom? Então é isso, agora é hora de jogar. Como o nosso tempo aqui no vídeo não é muito longo, né? Eu vou passar algumas ideias de alguns exercícios que podem ser feitos, mas aí você tem um vasto material na internet que você pode pesquisar a respeito desse material de jogos dramáticos para a sala de aula, nas escolas e tudo mais, tá? Então tem um que eu gosto muito, que eu faço com a meninada, que é o seguinte: eles estão todos em círculo, né, dentro da sala, eu também estou, da mesma forma que eles, estamos descalços, estamos bem, de uma forma bem despojada. Aí eu começo a contar uma história, olha que bacana isso, para eles irem buscando essa criatividade. Eu começo a contar uma história aleatória que eu invento na hora, ou que eu pré-defino, enfim, e eu começo uma história do tipo, era uma noite muito escura e a gente ouvia o vento, o som do vento muito incessante. Aí eu aponto para um aluno. Esse aluno que eu aponto, ele tem que reproduzir o som do vento. Então, era um som, o vento fazia um som muito incessante. Aí aponto o aluno e ele começa. De repente, aí eu continuo a história, ele continua, o vento não é incessante, ele continua lá com o som. De repente, ouve-se ao longe um trovão ensurdecedor e aponta o outro aluno. Aí ele faz... Percebe esse jogo, não é? Então, eis que surge a passos largos, no meio da escuridão, um ser... Aponta outro aluno, ele tem que ser esse ser. E por aí vai, né? Você vai inserindo ele nessa brincadeira, nesse jogo, né? De repente o ser para e fala. Aí eu paro e aponto o aluno. Aí ele que tem que falar. O que ele vai falar? Não sei. É improviso, é jogo, é brincadeira, é diversão. Importante nesse momento. Muito importante, eu acho que eu já falei disso, mas vou repetir. No momento de criação, não há espaço para rótulos, para julgamento. Tudo vale, não é? Então, se eu estou na roda com os alunos e falo assim, agora somos todos cachorros que estamos famintos, e aí um aluno faz assim, tá valendo. Não importa que o outro foi... Não importa. Ele foi Tá certo. Tá valendo. Tá bom? Então, esse exercício, ele é para justamente o aluno expor ali a sua criatividade e aquilo que ele imagina. Não é? Lógico que nós vamos lidar com pessoas de todo jeito. Vai ter aquele aluno que é mais espontâneo, que você vai ter que frear ele, falar, calma, agora é a vez do coleguinha. Tem aquele outro que é mais tímido, que é mais na dele, que é mais no canto. Então, vai de você que está conduzindo o jogo e percebendo, né? Você já tem uma vantagem que você conhece a sua turma. Você sabe como que cada um funciona. E aí você vai inserindo, né?
propostas, inserindo desafios para que eles possam desenvolver toda a criatividade, tá bom? Importante a gente pensar também que nesse universo teatral não tem espaço somente para quem vai representar um personagem, não é? Eu tenho também o cenário, eu tenho a sonoplastia, que é todo o som que vai ser utilizado, não é? Eu tenho a iluminação. Então, de repente, eu tenho no grupo um aluno que eu percebo que ele não está muito confortável de ali representar um personagem, mas eu sei que ele toca violão, que ele gosta de tocar violão. Maravilha, ele vai entrar no jogo fazendo som. Eu sei que tem o outro que gosta de mexer com internet, ele gosta, ok, ele vai fazer algo relacionado a isso. O importante é que todos estejam inseridos na mesma brincadeira criativa. Uma atividade lúdica, uma atividade de criação, uma atividade brincadeira com os seus alunos, não é? Então, muito importante que você tenha isso muito definido no seu roteiro de trabalho dentro de sala de aula, tá? E existem uma série de outros exercícios. Existem os exercícios de aquecimento vocal e corporal. Olha que bacana, você vai fazer um exercício de aquecimento corporal. Lógico que nós sabemos que esse exercício na criação teatral ele vai além do aquecimento da articulação, né, do corpo. Então, como que eu vou fazer esse exercício? Então, agora somos todos leões. Trabalhar com essa coisa do animal é muito bacana, principalmente com as crianças. Como que o leão anda, como que ele se movimenta, né? Olha toda a expressividade do corpo que tem nesse trabalho, né? Eu posso representar um ser inanimado, como o meu amigo lá, professor de matemática, que foi o semáforo. Estamos em casa. Como que é cada cômodo da minha casa? Então, na sala, o que eu tenho? Eu tenho sofá. Como que o aluno representa esse sofá? Não é? Professor, no meu quarto tem um abajur. Olha, que legal. Como que é esse abajur? Então, agora você é o abajur. Tá, eu vou ler o meu livro. Como que eu acendo esse abajur? Então, várias formas. Então, eu tô com a mão aqui em punho, o abajur tá apagado. Pumba, acendi o abajur, não é? Meu abajur tá apagado. Acendi o abajur. Nós temos uma infinidade de possibilidades. O importante, o que nós buscamos nesses jogos teatrais, é justamente fazer com que o jogador, né, o aluno ou qualquer outra pessoa que esteja jogando, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta num espaço fértil para a criatividade. Por isso eu vou dizer mais uma vez, esse espaço tem que ser livre de qualquer coisa, de qualquer julgamento, né? Não existe o certo ou errado, tá? O meu cachorro faz... Opa, mas isso aí tá parecendo um galo. Entendi, é que seu cachorro mora no sítio e convive com o galo e ele gosta de imitar o galo. Tá valendo, tudo bem? O importante é que ele usufrua e abuse da criatividade. Esse é um processo que, sem querer, ele vai se soltando. Então você vai começar a observar que aquele aluno que era mais quieto, que era mais tímido, ele vai querendo participar. Um aluno que hoje está ali mais no cantinho, fica mais na dele, amanhã ele já arrisca uma possibilidade de representação. Tem muitos que passam por essa experiência, vão para casa, ficam pensando, e aí, nossa, olha que legal. Então, na próxima atividade do professor, o que eu posso fazer? Né? É muito importante que a gente abuse de tudo que estiver ao nosso alcance para que a gente fique diferente daquilo que a gente é no dia a dia. Então, abuse de adereços. Eu tenho um chapéu que é diferente, eu levo. Eu tenho um óculos, eu tenho uma barba postiça, eu tenho uma peruca, né? Eu tenho uma roupa diferente, um sapato diferente. Tudo isso ajuda nessa composição, nesse trabalho para você desenvolver a sua criatividade. E aí você pode ter certeza que esse aluno vai passar a se expressar melhor, não é? Ele vai passar a entender melhor o trabalho de equipe,
não é? Saber a hora que é o meu momento, a hora que é o momento do meu colega, a questão da atenção, ele vai ficar mais ligado, ele vai saber se concentrar de uma forma melhor, não é? E aí daí para frente, tudo que vier a acontecer vai ser sensacional. Você pode, a partir daí, criar histórias, você pode apresentar conteúdos, não é? Seu aluno vai, por meio da encenação teatral, por meio dessa composição de personagens, ele vai se ligar mais nos conteúdos que são próprios da disciplina que você trabalha, enfim, uma série de possibilidades, tá? Então, dentro dessa coisa dos jogos teatrais, eu queria aqui apresentar 2 materiais de trabalho que são muito interessantes e que vale a pena vocês darem uma olhada, tá? São 2 materiais assim fundamentais para quem está se arriscando nesse universo do teatro em sala de aula. Um deles, eu vou até ler, fiz uma colinha aqui, é o Jogos Teatrais na Sala de Aula, um manual para o professor, que é da Viola Spolin. É uma sumidade nessa área da arte e educação, então vale a pena você dar uma lida nesse livro. E um outro material também muito bacana, esse mais voltado para textos teatrais, que você pode fazer a leitura com a turma, né, explorando as possibilidades de cada personagem, que é uma coleção chamada Teatro da Juventude. Quase toda escola tem essa coleção, as bibliotecas têm essa coleção, então vale a pena muito você buscar alguns livros dessa coleção Teatro da Juventude. Isso vai te ajudar bastante na aquisição de material para desenvolver em sala de aula. Beleza, pessoal? Bem, então é isso. Como eu já disse, o nosso tempo é muito curtinho, nós temos meia hora, tem muito mais coisa que poderia ser falada, mas eu acredito que já serve como uma introdução, já serve como algumas dicas bem interessantes para você começar a pensar na possibilidade de desenvolver o teatro na escola ou na atividade que você desenvolve como educador, tá? Como eu disse no início do vídeo, eu quero deixar esse canal aberto para a gente poder trocando ideias, então fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma curiosidade, eu terei o maior prazer em ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Então pode colocar nos comentários, pode entrar em contato comigo, que nós vamos bater nesse papo, e eu ficaria muito feliz que toda essa minha experiência possa contribuir para o seu fazer teatral, para o seu fazer de docente, para o seu ofício de educar. Tá bom, queridos? Muito obrigado ao Governo do Estado de São Paulo, ao PROAC, pela oportunidade, e deixo aqui o meu muito obrigado e um beijo grande. Até a próxima, fiquem com Deus. E olha, muito teatro na vida da molecada, tá bom? Tchau!